A paz de Deus a todos. Sejam bem-vindos ao canal Palavra CCB hoje para você. Deixe seu like e se inscreva no canal Palavra direto da congregação do Brás. Deus abençoe a todos. Vamos agora permanecer todos em comunhão, e dos céus o Senhor nos enviará a sua palavra. Deus seja louvado. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, a palavra que veio avante, escrita na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo número 8, Romanos 8. Se todos encontraram, vamos ler então com a ajuda de Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível da lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Cristo e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente
não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, as maravilhas contidas nesse capítulo, que é uma das cartas que Paulo escreveu aos que viviam em Roma, são inimagináveis, irmãos. Não é possível que a nossa mente humana possa comportar tão grande graça que Deus fez por nós através do seu Santo Filho, de trazer-nos outra vez para perto de si e nos preparar para voltarmos à nossa origem, ou seja, voltar para os céus, onde Deus habita e nos espera, pois todas as suas promessas redundam numa volta nossa para a glória junto ao nosso Deus e Pai. Mas aqui então o apóstolo, ele anunciava aos irmãos de Roma que agora, uma vez havendo crido no Senhor e batizado, eles haviam adquirido uma nova vida na graça do Senhor Jesus. Esta nova vida não é somente uma nova forma de viver, não é somente isto, mas a nova vida
é que uma vez crendo no Senhor Jesus e os nossos pecados sendo perdoados, passamos a então viver não só com a nossa natureza humana, mas levando conosco também a natureza divina que estava em Jesus Cristo, que pela graça que Ele nos ofereceu, nos dá a condição de recebermos então dentro de nós a nova natureza, então uma nova vida segundo a graça do Senhor Jesus. E para estes não há mais condenação alguma, porque estes que foram agraciados por Ele e receberam agora então o domínio forte dentro de si, que é a natureza divina, porque a natureza humana tem forças, mas tem limites, mas a natureza divina não, irmãos. Ela tem poder e tem força para nos fazer vencer todos os males desta presente vida. E esta então, irmãos, uma vez em nós, nos dá a graça de andarmos segundo os preceitos que por Deus nos é enviado nesta graça maravilhosa. Então andamos segundo o Espírito, porque ela é de caráter espiritual, não mais segundo a carne, ou seja, nas obras infrutíferas da carne que levam o homem a distanciar-se de Deus. Este poder foi dado a cada um de nós e nós devemos de cultivá-lo, de usar, irmãos, o poder que está dentro de nós, para que nós não sejamos vencidos pelos prazeres carnais que ferem a bendita vontade de Deus. Então, andando no Espírito, nós teremos condição de vencer os anseios carnais que podem nos fazer errar diante de Deus. Porque a lei do Espírito de vida que está em nós, em Jesus Cristo, nos livrou da lei do pecado e da morte. Então a lei, ou seja, os ditos e preceitos do mundo que leva o homem à morte eterna, ou seja, a segunda morte, ela é vencida pelas virtudes que a graça de Jesus Cristo dá a cada um de nós. Resumindo tudo isto, irmãos, agora, nós que estamos nesta bendita graça, a nossa inclinação deve ser para as coisas espirituais. Esse é o motivo de havermos vindo na casa do Senhor nesta manhã. Por que viemos aqui? Ouvir a palavra. E o que faz a palavra? A palavra, ela traz para nós condições de mantermos sempre fiéis a Deus, na medida que a nossa força dá, e quando não, é ela que nos dá força para nós podermos ir vencendo os problemas da carne que leva-nos distante de Deus. Mas agora, na graça do Senhor, nós estamos aqui lutando e vencendo a cada dia estas forças do mal que querem nos afastar de Deus. Então, isto, irmãos, é a graça do Senhor Jesus. Ninguém poderia fazer isso. Os irmãos acham que existe no mundo algum outro poder que possa tomar a pessoa para ela conseguir evitar o mal. Ela pode evitar o mal físico, de mãos ou do seu corpo exteriormente falando, mas pensamentos não, sentimentos não. Quem que consegue libertar-se de pensamentos? Porque quando vem um pensamento na mente da pessoa, a pessoa gostando ou não tem que pensar, porque ele está ali e não consegue se livrar dele. Mas o poder do Espírito de Deus em nós, ele neutraliza estas forças malignas, de modo que materialmente nós vamos nos cuidando. Se vamos fazer alguma coisa, sabemos que aquilo é um mal, então nós já procuramos evitar, porque sabemos as consequências. Mas pecados que estão dentro da nossa mente, que podem nos contaminar, nos comprometer, só Deus nos pode livrar. E esta é a força da graça do Filho de Deus, que nos liberta até das nossas más intenções, dos nossos maus pensamentos, que surgem porque somos seres humanos, e isto acontece a qualquer um, porque estamos expostos a esta forma de viver. Mas a graça de Jesus em nós nos livra do poder do pecado e da morte. Só que ela, irmãos, funciona em nós quando nós estamos procurando nos inclinar mais a servir a Deus, em agradá-lo.
E nós então já não estamos mais na carne, mas estamos no Espírito. Se esta aqui já é uma proposta, se que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, primeira coisa que precisamos saber, que para estas condições aqui existem em nós, a certeza de que realmente o Espírito de Deus habita em nós. Se Ele habita em nós, já temos então a segurança de que Ele nos guardará de todo o mal. Mas então nós precisamos saber sempre com certeza, se o Senhor Jesus em Espírito habita em mim, se eu sinto que Ele habita em mim, então eu vou lutar para agradá-lo, porque eu sei que Ele me guardará de todos os males. E isto, irmãos, é uma condição que nós fazemos para saber se realmente estamos bem. Os irmãos vejam, a pessoa falando materialmente, chega um certo tempo de vida que diz: eu preciso fazer um check-up para uns de exames, vou procurar um médico para ver como é que eu estou. Não sei se de repente eu posso sofrer um AVC, posso sofrer um infarto, posso ter um câncer que está quieto em mim, eu não sei. E eu fazendo um exame, pode ser que se descubra, então eu serei livre antes que o mal aconteça. Então a pessoa procura o médico e vai ver: olha, eu quero saber como é que eu estou. Então o médico faz e requisita uma série de exames, de imagens, exames clínicos, e vai apurar como está a situação daquele paciente. É o nosso dever de fazer perante Deus: Senhor, como é que eu estou na Tua presença? Examina o meu coração, Senhor. Faz em mim um check-up. Eu quero saber se eu vou indo bem, se o Teu Espírito habita em mim e Ele está bem comigo. Porque às vezes, irmãos, vejam um casal, marido e mulher, às vezes aparentemente quem olha diz: esse casal vai bem, mora aqui, eu conheço, estão sempre juntos, mas muitas vezes estão juntos, mas não estão bem. Marido e mulher são casados legalmente, dormem às vezes na mesma cama, sentam-se à mesma mesa, mas nem sempre são amigos, nem sempre estão bem. Pode ser que mesmo sendo marido e mulher, como foram casados, mas o relacionamento entre eles está comprometido, não conversam mais, não sente prazer de estar perto do outro, não sente alegria. Por quê? Porque houve uma ofensa, houve ali alguma coisa que quebrou aquela relação de amor que havia, e agora não há mais. Estão juntos, mas não se amam mais. É necessário saber se o Senhor que habita em nós, Ele está contente conosco ou não. Se nós estamos cometendo alguma coisa que estamos afastando a nossa amizade e bom relacionamento com o Senhor que em nós habita, ou se nós estamos de repente afastados dele, não nos deixou, não foi embora, mas também não se comunica. Agora, neste santo culto, presencialmente e por onde estiver neste mundo que estivermos ouvindo, vamos abrir o coração para que o Senhor faça um check-up em nós, irmãos, e mostre se realmente Ele está bem em nós. Porque se está bem, se marido e mulher estão assim, muitas vezes não tem assunto, não tem o que falar, mas de repente alguém, um dos dois, percebendo que há um silêncio, pergunta: você está bem comigo? Fiz alguma coisa? Não, você não fez nada. Pronto, quebrou aquela impressão que tinha. O amor se mantém, a amizade é a mesma e a paz habita no lar. É necessário que a paz de Deus, que governa os nossos sentimentos em Cristo, não se aparte de nós. E só se aparta quando as obras da carne impeçam o Senhor de se manifestar. Mas hoje estamos aqui. Quem tiver necessidade de saber se realmente o Senhor, o Espírito de Deus, ainda habita em si, e se Ele está bem consigo, aqui está a palavra propondo este momento de consideração. Põe-te em comunhão, peça ao Senhor que mostre para ti se realmente Ele está bem contigo ou não. Se estiver bem, certamente que tu te alegrarás, e da tua boca sairá um louvor à majestade divina. Mas se não estiver bem, faça imediatamente uma análise do que vem acontecendo contigo e busque a reconciliação e a justificação. Bendito seja o Senhor.
Era esta a finalidade da carta, irmãos, que Paulo descreve com muita profundidade os efeitos da graça de Jesus na vida de cada um que assim creu nele. Mas depois, irmãos, que ele mostra tudo isso, as condições que são necessárias, aí ele fala então das primícias do Espírito, das coisas melhores do Espírito de Deus na nossa vida, que fala da nossa esperança, da intercessão de Cristo em nosso favor e da nossa eleição, que somos eleitos filhos de Deus. Ele fala de uma maneira muito profunda e diz: porque para mim, para ele, Paulo, eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são suficientes para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, irmãos, aflições do tempo presente, cuidados, preocupações, coisas que nos molestam e nos entristecem, fazem parte do viver de cada pessoa, mas não pode se comparar estas coisas com a glória que vai ser revelada a cada um de nós. Se vai ser revelada é porque está escondida. Os irmãos se lembram, agora não mais assim, mas antigamente as pessoas, quando viajavam ou em qualquer evento, tinha máquina fotográfica, que agora praticamente não se usa mais, se usa um celular, mas era uma máquina com um filme, e fotografava as coisas que a pessoa achava bonita, que queria ter sempre lembrança daquilo, uma viagem, assim por diante. Depois tirava da máquina, tinha um rolo de filme que tinha 24, 36 ou mais fotos. Então a pessoa pegava aquilo e dizia: isso aqui, olha, é uma viagem maravilhosa que eu fiz, são momentos de muito prazer e alegria, está aqui dentro. Mas a pessoa pegava aquilo: mas eu não vejo nada. Isso aqui só pode ver se houver revelação. Se não tiver revelação, não tem valor nenhum, somente para quem tem isso na mão. Não era assim, irmãos? Aí ficava a pessoa ansiosa, levava num lugar apropriado e pedia para fazer a revelação daquelas fotos que estavam naquele filme. E depois de uns dias é que ia saber o que estava ali, como é que ficou, e contemplar a alegria daqueles momentos. Era assim. Espiritualmente, irmãos, nós temos também dentro de nós muita coisa guardada, mas só são manifestas pela revelação. E a revelação não é um processo como se fazia com os filmes. A revelação vem pela comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então cada um de nós tem dentro de si muita coisa misteriosa, promessas de Deus, alegrias que já sentiu e depois nunca mais, mas está dentro de si guardado, não sabe onde, não tem acesso, porque só pode ver ou sentir aqueles momentos de alegria se houver revelação. Revelação é dom de Deus. Os irmãos sabem que Deus dá o dom da revelação às pessoas. E nesta manhã, quem sabe quantos que estão querendo saber tanta coisa da graça do Senhor, da sua comunhão com Deus, como é estar mais próximo do Senhor, como é sentir que dentro de si realmente o Senhor habita. Então precisa de revelação. Põe-te em comunhão nesta manhã e o Senhor pode derramar do alto o dom da revelação pelo Espírito Santo. Havendo revelação, os mistérios são abertos, irmãos, e nós vamos conhecer. Então aqui Paulo dizia assim: não dá para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque ela está escondida. Irmandade que ama a Deus, espirituais, porque muitos não são espirituais, mas os que forem e os que quiserem ser espirituais, procure nesta manhã sentir o Senhor, e pode ser que Ele revele um pouco da sua glória, que ainda está oculta, irmãos. Isto acontece quando há de nossa parte uma dedicação, quando há de nossa parte um anseio em conhecer mais o Senhor de perto. Bendito seja o Senhor. Sabemos que estes tipos de pregações de palavra não são agradáveis aos ouvidos, porque a pessoa ouve, mas não gostaria de outras coisas mais plausíveis com a sua situação momentânea. Mas o que o Senhor fala aqui é daquilo que está oculto dentro de cada um,
quanta coisa que está guardada dentro de cada coração e a pessoa não tem acesso. É como aquele que tem muito dinheiro, mas está dentro de um cofre e ele perdeu a senha e perdeu a chave. É rico, mas vive na pobreza e na miséria. Saiamos da pobreza nesta manhã. Glória ao nome do Senhor. Quem sabe o Senhor abre o segredo de cada coração e cada um vai dizer: mas como eu sou feliz, meu Deus. Eu só tenho olhado para as coisas desta vida, eu só tenho me ocupado com as coisas que me fazem pensar de dia e de noite. Eu vou dormir pensando, sonho com os meus problemas, levanto de manhã, quando ponho os meus pés no chão, já estou pensando como resolver minha situação e os meus problemas. É só aflição, só medo do amanhã. Mas para com isso agora e põe-te em comunhão, e a revelação de Deus pode acontecer nesta manhã. Bendito seja o Senhor. Mas quantos que já acontece o inverso? Dormem cheio de problemas, mas ele fala: eu vou parar de pensar, vou pensar um pouquinho na palavra que o Senhor mandou hoje. Eu vou cantar um hino na mente. Está deitadinho ali, deitadinho no seu leito, e pensa no hino, ou pensa na palavra, ou começa a dar glória a Deus e dorme. Quando desperta pela manhã, primeira coisa que acontece é que a paz que governa todos os seus sentimentos, o seu coração, toma a sua vida. Levantou, esqueceu dos problemas, vai lutar agora, mas vai com paz. Quem quiser esta paz, põe-te em comunhão agora, que a palavra não está sendo pregada em vão, ela está sendo pregada pela comunhão do Espírito Santo. E o que o Senhor quer fazer nesta manhã é uma libertação do nosso sofrimento. Parem de sofrer por alguns momentos, parem de pensar nas coisas da carne, nas coisas desta peregrinação terrena, e põe-te em comunhão um pouco, porque estamos vivendo num tempo em que voltou a dispensação de Deus pelo Espírito Santo para neutralizar a força do pecado que cresce a cada dia. Quem busca acha, quem procura encontra, quem pede recebe, quem fala com o Senhor tem resposta. Quem põe-se em comunhão recebe a comunhão do Espírito Santo. Comunhão, igreja, e o Espírito de Deus nos toma nesta manhã. Bendito seja o Senhor. Quantos que levantaram hoje? Eu vou congregar, eu quero ver se Deus fala comigo, porque não sei o que vai ser amanhã. Se a coisa não mudar, eu não sei o que vai acontecer. Não vai acontecer nada, irmão. O que ia acontecer está querendo Deus fazer acontecer agora. Que a sua paz nos tome, que a alegria de servir a Deus nos tome, que a revelação do Espírito de Deus apareça. Você vai cultivar esta maravilha. Bendito seja o Senhor. Quem vive em comunhão com Deus, irmãos, vive cantando, vive dando glória a Deus. Quantos males que ao seu entorno avançam, mas ele está em paz com Deus. Bendito seja o Senhor. Eliseu, irmãos, estava num momento de tranquilidade, quando o seu moço olhou e disse: meu Senhor, olha aqui, o exército do inimigo está aí para nos invadir, pensando que ele ia cair numa situação de aflição e se desesperar. Ele falou: Senhor, mostra para eles que são por nós, vai lá ver agora. Ele veio e olhou: meu Senhor, carros e cavaleiros estão aí em volta de nós, são muito mais os que são por nós do que são contra nós. Quem vive em comunhão com Deus pode dizer: são muito mais os que são comigo do que o mal que está contra mim. Se algum mal, irmão ou irmã que está aqui hoje e veio no estado tenebroso, que não sabe o que fazer, pensando até em dar fim na sua vida, fique em comunhão nesta hora, porque Deus quer operar em favor do seu povo. Sejamos libertos das aflições deste tempo presente, que não são para comparar com a glória que pode ser manifestada agora. Se a Irmandade
vontade, tiver desejo e prazer, ponhamo-nos em comunhão e um pedaço da glória de Deus descerá nesta manhã. Glória a Jesus! Não só aqui, irmãos, onde estiver um pequenino do Senhor por este mundo afora, que agora disser: Senhor, eu preciso desta glória para vencer o que me rodeia. Então, na comunhão, recebamos agora o poder de Deus que em nós se manifesta. Bendito seja o Senhor. Que diremos, pois, então a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmão? Nada nos poderá afastar da presença de Deus e da sua glória. Irmãos, ouça esse conselho. Vamos fazer força de todos sermos espirituais. Parar um pouquinho de correr atrás de tantas aflições deste tempo presente, que nós envelhecemos sem perceber e podemos esfriar na fé e na graça. Mas se o Senhor nos der condição de hoje sentir o outro lado que está oculto aí pela revelação, é só pedir. Eu creio que esta multidão que está aqui hoje, a igreja está repleta aqui embaixo. Veio aqui este povo buscar alguma coisa de Deus. Seja o que for que vieste buscar, leve contigo a paz de Deus que governa os teus sentimentos, a comunhão do Espírito Santo que te governa e a alegria de servir a Deus. Receba agora um pouco da alegria de dizer: que direi, pois, a estas coisas? Deus é por mim. Irmãos, é maravilhoso olhar daqui para o rosto de muitos que estão dando glória a Deus e sorrindo, felizes. Vá com a felicidade de Cristo na tua vida. Deus seja louvado.